eu sou o Daniel, seminarista da etapa discipular, e gostaria de falar um pouco aqui da importância dos estudos filosóficos aqui no seminário. Bom, o estudo da filosofia ele tem uma importância muito grande, muito abrangente, e a gente pode passar por alguns aspectos aqui que não vão esgotar o assunto. Primeiramente, a gente vive num contexto, a gente vive dentro de uma civilização que é a civilização ocidental. A civilização ocidental, ela foi edificada sobre 3 pilares, sobre 3 contribuições. Então a gente tem primeiramente a contribuição da Igreja Católica e da cultura judaico-cristã, a gente tem a contribuição latina do Império Romano e a gente tem a contribuição grega clássica. E essa contribuição grega clássica é justamente a maneira de ver o mundo, a maneira de sistematizar aquilo que a gente percebe, é justamente a linguagem filosófica, a linguagem racional, né? Bom, a Igreja acabou nesse período, nesses séculos, em que a Igreja foi protagonista na construção da nossa civilização, ela acabou adotando muito dessa linguagem. Então, quis a providência que o cristianismo se desenvolvesse, começasse a se desenvolvesse quando começou, como começou, no lugar em que começou. E o primeiro lugar para qual ele se expandiu foi justamente ali o mundo grego, o mundo helênico, onde estava se desenvolvendo a filosofia clássica na época. Então, desde o começo a gente já tem, nos últimos livros das Sagradas Escrituras, muito dessa linguagem racional, dessa linguagem da filosofia grega. E até hoje a gente pode ver isso, por exemplo, na transubstanciação, isto é, na presença real de Cristo na Eucaristia. O pouco que Deus permite que nós compreendamos esse mistério é explicado por meio da linguagem da filosofia clássica, né, principalmente de Aristóteles. Então, a gente tem até hoje, dentro da Igreja e nossa civilização, essa importância da filosofia, especialmente a filosofia clássica. Além disso, existe a união necessária em nós desses 2 elementos, que é a fé e a razão. Já dizia São João Paulo II, na sua famosa encíclica Fides et Ratio, que a fé e a razão são como 2 asas que elevam o homem. Então, quando nós temos fé, o que é a fé? É a confiança, é a crença no acontecimento histórico, que é o Cristo, o que Ele é, o que Ele fez, o que Ele ensinou, certo? E quando nós temos fé, é como se nós construíssemos uma cidade em nós para que Deus habite nela. Com a razão, a gente vai fortificar e fundamentar essa cidade. Então, uma coisa ela vai complementar a outra. A razão ela vai tornar a nossa fé muito mais profunda, ela vai aprofundar as nossas explicações e vai ajudar para que nós defendamos essa nossa fé perante os nossos inimigos. Bom, tem uma importância também muito clara, uma importância pastoral do estudo da filosofia, porque nós, como seminaristas, temos o objetivo de nos formarmos sacerdotes. E o sacerdote, ele é de certa maneira um guia, né, um pastor, um líder. Então é importante que o padre ele tenha essa capacidade de pensar por si mesmo. Ele não simplesmente adira a correntes ou a pensamento de uma maioria. Então é importante que ele saiba pensar por si mesmo para que ele guie o seu rebanho, certo? E por fim, a gente tem que a filosofia, se feita corretamente, com seriedade, com abertura, e se nós não nos detivermos na superficialidade das coisas, a filosofia ela vai causar um profundo impacto em nós, um profundo impacto na nossa existência. Isso muda, isso altera o fato como nós vemos as coisas, como nós vemos o mundo, as coisas físicas, as coisas espirituais. Então, existe essa grande e abrangente importância da filosofia na nossa vida, seja na nossa vida humana, seja na nossa vida seminarística, né, rumo ao sacerdócio, seja na nossa vida, na nossa comunidade, no contexto em que nós vivemos. É isso.